Tudo bem, criançada? Aqui é o professor Derek, de Educação Física, e vou trazer para vocês mais uma aula não presencial da nossa disciplina. E dessa vez nós vamos tornar a falar sobre esportes paralímpicos, porque agora, no dia 24 de agosto, serão iniciados os Jogos Paralímpicos. E a gente precisa saber um pouco mais sobre isso, né? E para isso eu vou trazer para a gente hoje uma apresentação que eu preparei para explicar um pouco mais sobre os Jogos Paralímpicos. Tudo bem? Então vamos à nossa apresentação. Aí está os Jogos Paralímpicos. Como eu falei, os Jogos Paralímpicos se iniciam agora no dia 24, né? 24 de agosto. Bom, e qual é o objetivo que a gente tem para esse bimestre, nas nossas aulas não presenciais aí, inicialmente, né? Tratando sobre os Jogos Paralímpicos? Bom, o objetivo é a gente conhecer algumas modalidades esportivas paralímpicas, né? Dentre elas, o voleibol sentado, o basquete de cadeira de rodas, o futebol de 5, o atletismo, o goalball, que nós já fizemos uma atividade com o goalball, que nós confeccionamos aquela bolinha, lembra? Desculpa, não foi com o goalball, foi com a bocha. A bocha, que a gente confeccionou a bocha com as bolinhas usando o balão. E a natação. Tá? Além disso, a gente vai apresentar rapidamente uma classificação funcional para esses esportes paralímpicos. O que é essa classificação funcional, gente? Classificação funcional é uma delimitação dentro de uma determinada modalidade esportiva, por exemplo, o atletismo, de atletas que têm deficiências semelhantes, que se assemelham, deficiências funcionais que se assemelham. E aí eles vão dentro de uma classificação e eles competem somente entre si, que é para tornar a competição mais justa entre eles, dentre as diferentes deficiências. Tá bom? Bom, então o que são os Jogos Paralímpicos? Os Jogos Paralímpicos consistem nesse evento de grande magnitude, né? Um evento desportivo e que é constituído por competições que vão mobilizar atletas de alto nível e que possuem algum tipo de deficiência. Dentre as diversas deficiências que a gente pode identificar, a gente tem lá as pessoas que foram amputadas de membros inferiores ou superiores, né? Mãos, braços, pernas, ou ainda pessoas com deficiências cognitivas, de inteligência, ou pessoas que tiveram má formação, enfim, as inúmeras deficiências todas elas são contempladas nesses eventos. Aqui algumas modalidades paralímpicas. A gente tem aqui a bocha, que é aquele que a gente fez, só que agora é aquele cadeira de roda, né, porque é adaptado. A gente tem o voleibol sentado, o basquete em cadeira de rodas, o ciclismo também em cadeira de rodas, tênis em cadeira de rodas, que é o tênis de quadra, o tênis de mesa não precisa necessariamente utilizar a cadeira de rodas, tá? Vocês vão ver que tem atletas que jogam segurando a raquete com a boca. Assim, é uma lição de vida assistir os esportes paralímpicos. O judô para deficientes visuais, e aí a gente tem também goalball, que consiste em você arremessar a bola de encontro e tentar acertar o alvo do adversário, que é o gol, e para isso o goalball ele desenvolve atividades com as pessoas que têm baixa ou nenhuma deficiência, e por isso que eles usam uma máscarazinha, que é para poder garantir que mesmo os que têm baixa visão também não consigam enxergar e botar todo mundo na mesma condição, tá? O que está faltando aqui também são as duas modalidades novas no desporto, né? Nos Jogos Paralímpicos, que são o skate e o surf, né? Que a gente viu nas Olimpíadas agora e também vai estar na Paralimpíada. Bom, gente, uma coisa importante que eu queria que vocês lembrassem é isso aqui. Esse aqui são os pictos, ou pictogramas. São símbolos das modalidades olímpicas, são símbolos padronizados para esta Olimpíada, tá? E que vão identificar as arenas de jogo. Então, aonde tiver a modalidade esportiva, por exemplo, estiver acontecendo o arco em cadeira de rodas, vocês vão ver esse símbolozinho aqui. E aí, sempre que for feito fazer a chamada lá, você vai ver, eu vou fazer a chamada para o atletismo, aí você vai ver o bonequinho lá com a prótese, né? Que esse bonequinho aqui representa o pictograma do atletismo. E assim a gente tem os pictogramas de todas as modalidades, do judô, aqui, ó, da bocha, do futebol de 5, do voleibol sentado, do tênis de mesa, do taekwondo, e assim sucessivamente, tá bom? E quanto à classificação dos esportes paralímpicos?
Bom, gente, eu trouxe uma classificação para vocês que a gente vai dividir em três. São os esportes de precisão, os esportes de marca e os esportes de invasão e quadra, tá? Os esportes de precisão são aqueles esportes onde você tem que acertar um alvo, né? A gente tem sempre um alvo a acertar. E quais são esses esportes de precisão aí? Como exemplo deles, a gente tem a bocha, o tiro esportivo e, inclusive, o goalball. Os esportes de marca são aqueles esportes de índice, né, que você tem que ou percorrer mais rapidamente a distância, ou você tem que saltar numa distância mais longa, mais alta, e por aí vai. Então, essas provas aqui, como o ciclismo, as provas do atletismo e da natação, são exemplos de esportes paralímpicos de marca. E os esportes paralímpicos de invasão e de quadra. Esportes de quadra, a gente tem aqui tanto o basquete, o vôlei quanto o futebol se enquadram como esportes de quadra. Mas, enquanto esportes de invasão, apenas o basquetebol e o futebol de 5 aqui, tá? Porque você precisa invadir a quadra adversária para conseguir fazer o objetivo do jogo. No caso do voleibol sentado, cada um joga na sua quadra, não existe uma invasão da quadra, a não ser pela bola, né? Mas então ele está classificado aqui porque ele é um esporte coletivo de quadra. Tá legal? E por que eu coloquei ele aqui? Porque nós vamos falar dele na nossa próxima aula. Então fiquem ligados no voleibol sentado aí e também nas demais modalidades, mas tem uma atenção especial para o nosso voleibol sentado. Ok, gente. Então, qual vai ser a nossa atividade de hoje? A atividade de hoje vai ser você desenhar e colorir no seu caderno o pictogramazinho da modalidade voleibol sentado, que vai ser o que a gente vai trabalhar na aula que vem, tá? Você vai postar a foto do seu desenho no nosso grupo do WhatsApp da turma, assim que ele estiver aberto, tá? Assim que eu abrir agora aqui a nossa turma, você vai lá e posta, tem todo dia para postar a sua atividade. Caso não dê tempo de você fazer, você faz no decorrer da semana e logo que eu abrir a turma na semana seguinte, no nosso dia de aula, você posta lá pra gente, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó, vou dar uma dica aqui, uma canja, né? Aqui é o pictograma da modalidade voleibol sentado. Escolham qualquer um dos dois aí para fazer para a gente. Escrevam um nomezinho embaixo, voleibol sentado. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que na próxima aula de Educação Física nós vamos falar sobre o voleibol sentado. Por isso é importantíssimo vocês assistirem às Paralimpíadas e prestarem atenção também nessa modalidade muito legal que é o voleibol sentado. Inclusive é uma modalidade que a gente vai vivenciar dentro dela assim que for possível, tá? Assim que tudo isso passar. Então, reforço o convite, não deixem de assistir os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Ele terá início no dia 24/8/2021. É uma lição de vida, não só para você, que é nosso aluno, mas para os nossos pais responsáveis também. Principalmente num momento tão difícil como a gente está passando agora. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Trabalhou sobre esportes paralímpicos, para a gente conhecer um pouco mais sobre essas modalidades paralímpicas. Tudo bem? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais.